Paz do Senhor, queridos, seja muito bem-vindo ao canal Relíquias de um Pregador. Esse que vos fala, seu irmão e amigo presbítero Ubiraci Silva, diretamente da AD Monteiro, Paraíba. Estamos abordando uma temática falando sobre compreendendo os limites do namoro cristão. Nesta temática estamos com 3 pontos, estamos discorrendo esses 3 pontos. O primeiro ponto é o namoro como uma fase de conhecimento, onde já estivemos discorrendo o assunto. E agora estamos falando no segundo ponto sobre o namoro como uma fase de consistência, para que posteriormente venhamos a falar sobre o namoro como uma fase de possibilidades. No que diz respeito a esta temática, o namoro como uma fase de consistência, nós estamos aplicando no texto do livro do Gênesis, capítulo 24, a história de Eliezer, Rebeca, Isaac e todo aquele conteúdo que está ali ao nosso dispor para que possamos extrair dele verdades que venham contribuir para nossas decisões dos jovens, daqueles que estão pretendendo contrair um relacionamento ou firmar um relacionamento. E como estamos falando dentro desse aspecto de consistência, estivemos explicando também de que é necessário investimento. Esta é uma fase em que exige investimentos. Citando o texto de Gênesis 24, versículo 10, quando o servo tomou 10 camelos, citando o texto no mesmo capítulo, quando ele oferece a Rebeca, nos versículos de número 25, 26, um pendente de ouro e 2 pulseiras que são equivalentes a 120 gramas de ouro, mais 6 gramas do pingente, melhor dizendo. Então nós vamos observar de que todo o investimento, a impressão que ele passa para a Rebeca, para a família, e deixamos claro aqui que é necessário impressionar. A moça, tal como Rebeca, impressionou o rapaz Eliezer, pela maneira de ser, a postura, e Eliezer, por sua vez, impressiona, ele levou recursos para impressionar. Então, estivemos explicando de que essa fase de consistência é um período de investimento. Esse investimento ele deve ser no lado emocional, no lado físico e no lado financeiro. Você tem que impressionar. Porém, deixamos claro também que o Eliezer, ele não só impressionou a Rebeca e a sua família com a condição financeira, mas com o conteúdo espiritual que ele revela ter tido como experiência ao longo de serviço na casa de seu senhor Abraão. E dentro deste contexto ele mostra toda uma bagagem espiritual. Então é necessário ter para manter e levar adiante um relacionamento uma bagagem emocional, uma bagagem financeira, isso quer dizer condições necessárias, recursos necessários e também, acima de tudo, uma bagagem espiritual para que possa ter o nível de relacionamento que você quer ter, o nível da pessoa com quem você quer contrair um compromisso. E dentro deste aspecto, deixamos claro de que você pode escolher a maneira que você achar por bem, seja rico, seja pobre, seja uma pessoa leiga, uma pessoa formada, seja uma pessoa de nível superior. Isso quem define somos nós, e dentro desse aspecto, é claro, você precisa também se enquadrar dentro de alguns requisitos que possam contribuir para que venha a dar certo e ter a aprovação de Deus. Portanto, neste momento nós queremos abordar agora uma aplicação no que diz respeito, nesta fase de consistência, ao cuidado que se deve ter, mesmo obtendo a aprovação divina. No capítulo de número 24, versículo de número 50, há uma expressão que nos chama a atenção e nós vamos nos deter um tanto nela. Diz-nos assim: então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Isto mostra o reconhecimento espiritual, não somente a bagagem financeira, a bagagem emocional. Quando nós observamos aqui no mesmo capítulo de número 24, quando ele corre, ou melhor, quando Rebeca corre para avisar a seus pais os recursos, Labão também se impressiona com os recursos financeiros, e nós observamos de que ele oferece casa, ele oferece água para lavar os pés dos servos que acompanhavam Eliezer, mas ele não só se deixou levar pela impressão financeira, deixou também se levar pelo conteúdo e a bagagem espiritual, como acabamos de ler aqui no contexto sagrado. Quando nós lemos no capítulo 24, versículo de número 29 e 30, Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele varão, a fonte,
Isto porque ele viu nas mãos de Rebeca as pulseiras de ouro, o pingente que estava, mas isto não foi o suficiente para impressionar Labão, a família dele. Como acabamos de ler, observamos de que no versículo de número 50, ele deixa claro: então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar de mal ou bem. Então, dentro deste contexto, nós observamos de que há uma preocupação com a aprovação divina, com algo espiritual. Eles não só se impressionaram pela capacidade financeira com a qual Eliezer havia levado. Não, senhor, ele levou também uma bagagem espiritual e, demonstrando isso, ele obteve ainda mais a confiança da família financeira. E nós observamos de que ele oferece casa, ele oferece água para lavar os pés dos servos que acompanhavam Eliezer, mas ele não só se deixou levar pela impressão financeira, deixou também se levar pelo conteúdo e a bagagem espiritual, como acabamos de ler aqui no contexto sagrado. Quando nós lemos no capítulo 24, versículo de número 29 e 30, Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele varão, a fonte. Isto porque ele viu nas mãos de Rebeca as pulseiras de ouro, o pingente que estava, mas isto não foi o suficiente para impressionar Labão, a família dele. Como acabamos de ler, observamos de que no versículo de número 50, ele deixa claro: então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar de mal ou bem. Então, dentro deste contexto, nós observamos de que há uma preocupação com a aprovação divina, com algo espiritual. Eles não só se impressionaram pela capacidade financeira com a qual Eliezer havia levado. Não, senhor, ele levou também uma bagagem espiritual e, demonstrando isso, ele obteve ainda mais a confiança da família da moça e a aprovação dos mesmos. Veja que era isso que ele buscava. No mesmo capítulo de número 24, versículo de número 49, a Bíblia nos diz assim: agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade ao meu Senhor, fazei-mo saber, e se não, também me faze saber, para que eu olhe a mão direita ou a esquerda. Eu estou lendo na Almeida Revista e Corrigida, mas essa mesma expressão quer dizer que o servo estava sendo bastante objetivo, dizendo: olha, se eu vou alcançar o favor de vocês, se vocês vão aprovar a minha decisão, a escolha, vocês me digam, porque se não estiver aqui, eu vou para um lado, ou vou para a esquerda, ou vou para a direita. Você pode compreender isto lendo na atualizada, na King James, você vai ter mais evidência desta verdade que acabamos de frisar, ok? Como também na NVI e outras bíblias na linguagem de hoje, vai se entender de que o servo estava sendo bastante objetivo. Ele disse: olha, eu não quero que perder tempo. Mesmo tendo a aprovação de Deus, ele busca a aprovação da família, ele quer que a família aprove. Então é necessário ter uma impressão, não somente financeira, não somente emocional, mas ter uma impressão espiritual para que a família aceite e jamais venha se opor à escolha e à decisão. Porque alguém às vezes pode dizer assim: mas a família Deus já aprovou, então a aprovação de Deus é o suficiente. Calma, querido, não funciona bem assim. Deus aprova, mas se Deus aprova, ele fará com que outros que estejam envolvidos também sintam a mesma harmonia, recebam o mesmo casos e casos. Portanto, é necessário entender que se quando há a aprovação divina, a bênção do Senhor é visível, é plausível aos olhos de todos que estarão envolvidos neste possível relacionamento. Então, é importante atentar para este detalhe. É necessário atentar para esta situação que estamos vivenciando na vida de Eliezer com a família de Rebeca. Então, a Bíblia não está aqui apenas para que fiquemos com a história, sem que possamos extrair dela algo que venha servir para nós. Então, este episódio, este acontecimento está registrado, está ratificado, está aprovado no cânon sagrado para que venha servir para nós. Muito bem, então dentro desta sistemática nós estaremos falando agora sobre os cuidados pós a aprovação. Nós observamos de que, nesta temática do segundo ponto, o namoro como uma fase de consistência é um período de investimento, você investe. É um período em que você impressiona não somente a moça, não somente o rapaz, mas a família e todos que estiverem envolvidos. E como é que impressiona? Impressiona-se com bagagem emocional, com bagagem psicológica, claro, você tendo condição psicológica de comprovar que é uma pessoa capaz
de pensar, raciocinar, de tomar decisões, fazer escolhas. Por isso que a fase de conhecimento nos revela muito isto, o potencial emocional e psicológico da pessoa. Dentro deste contexto, não somente o emocional, mas também os recursos financeiros, as condições que são reunidas para que se possa alimentar, nutrir o possível relacionamento e assim vir a firmar um compromisso com esta pessoa. Seja ele rapaz, seja ela moça, todos devem ter essa consciência de que é necessário ter esse período de investimento, de impressões, mas também agora vem um momento de cuidado, ter algumas precauções pós aprovação divina. Ora, Deus já aprovou? Maravilha, mas aqueles que estão em volta também devem aprovar, estão todos envolvidos. Então agora vem a maior cautela, o maior cuidado pós aprovação de Deus para não estragar aquilo que Deus tem para nós. E é isto que estaremos comentando. Após esse vídeo, nós estaremos então logo postando novos conteúdos com relação a esta temática. Eu agradeço a você, vai divulgando, compartilhando aí com os demais este assunto que possivelmente vai abençoar a vida de outras pessoas. Compartilha o vídeo, vai lá, dá o teu like, contribui com o canal Relíquias de um Pregador. Estimula outros a acompanharem o canal e eu tenho certeza que será de bênção para todos. Até o próximo vídeo, um abraço a todos em nome de Jesus.